Ah, não ficou bom não. Ah, vai ficar essa porra assim mesmo. Tá ligado já, gente, tá? Sim, Ana, você ia falar. Um tema sobre compras e consumismo. Tá, legal. Esse, Eu acho o tema de consumismo sempre interessante porque é um tema de comportamento, né? mas eu escrevi sobre ele. Eu vou escrever sobre ele. Obrigada. Ana, muito bem. O tio vai montar essa estrutura aqui na introdução. Se vocês quiserem anotar depois, vocês podem fazê-lo, tá? Eu vou começar com uma lei, depois vou utilizar o conectivo com tudo. Logo em seguida, vou falar do tema da redação e marcar as duas problemáticas. Vamos lá. Eu gosto dessa estrutura, porque ela é simples. E Camila, eu vou fazer isso em 4 linhas. Vou fazer isso em 4 linhas. Quer ver? Acompanhe com o professor. Muito curto. Bom, a letra fria da lei, no entanto, não se aplica à prática em face de o consumismo impedir conquistas subjetivas. A proteção social, a educação e a garantia de ascensão são deturpadas por essa onda de consumismo que a gente tem hoje. A competição, o desejo de querer ser melhor, a necessidade do consumo constante nos rouba essa condição. Aí eu fiz assim, Ana. Eu fiz, primeiro a expansão do modelo capitalista egocêntrico. Como é? Consumo logo existe. Quem é que disse essa frase? Quem é que diz consumo logo existe? De quem é essa frase? Zygmunt Bauman, que disse essa frase. Consumo logo existe. Esse é o conceito da modernidade. Vou começar com o Bauman aqui, para falar sobre esse modelo egocêntrico que valoriza as pessoas individualmente, valoriza o que elas têm, não o que elas de verdade são. Ele fala da modernidade líquida. Ele fala disso, ele fala. Na verdade, essa frase é num outro contexto. Ele pegou uma situação, como é? Penso, logo existo. De quem é essa frase? É do Descartes, né? E ele transformou em consumo, logo existo. Vou começar a frase como a gente combinou. Eu vou fazer aqui, meninos, olha só como fica legal. Eu vou começar com a priori, depois eu vou fazer além disso, e vou terminar com aqueles... Professor, mas esses conectores não são cristalizados? Dane-se se são cristalizados, dane-se. O corretor quer mesmo ver isso. Ele sabe que precisa avaliar a competência 2 em relação à progressão do discurso, à organização do ponto de vista. Ele sabe que ele precisa corrigir a competência 3 da coerência com o tema, com a associação, com o que você disse no começo do texto. Mas ele vai dar nota aqui na competência 4, quando ele disser assim, esse aqui é o conector que abre o primeiro argumento, muito bem. Esse aqui é o conector que abre o segundo argumento, muito bem. O portanto é para fazer conclusão. Vocês acham que eles não vão dar os 200 pontos da competência 4? Só se a gente for bobo de não querer usar. Ah, professor, mas você tem umas redações de nota 1000 que não fizeram. Essas redações de nota 1000 que não fizeram, o problema é deles. De quem correu o risco. Nós não. Nós não vamos fazer, não. Tá aí uma redação bem conservadorazinha, bem com o a priori marcado. Eu vou começar com o Bauman. Vocês podem julgar isso pro tio, tá? Eu quis mostrar para vocês a importância do travessão. Quase todas as redações construídas lá que fizeram nota 1000 tem uma pontuação especial. Travessão, parênteses. Eu queria sugerir isso pro meu grupo. Ludmila, olha o que o tio fez. A priori, vale destacar a advertência do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o qual cunhou a expressão consumo logo existo para destacar o poder da sociedade capitalista, que é o primeiro parágrafo de argumentação. Bauman temia a predominância de um modelo econômico baseado na posse e em relações sociais fluidas, não tem esse acento, tá? É fluidas, relações sociais fluidas e líquidas, edificadas na aparência. Trata-se de um comportamento resultante de uma percepção individualista da realidade, segundo a qual as pessoas são o que possuem, o iPhone, a roupa de marca, o carro do ano, sem importar-se para o caráter, os valores morais, a personalidade, exatamente como na advertência do sociólogo polonês. Viram o que o tio fez? Eu cheguei aqui no final e resgatei o que eu tinha dito aqui em cima. Olha. Esse tipo de circuito tem sido muito comum nas redações, nessas redações que fazem muitos pontos. Para lembrar a lembrança que o Paulo fez para mim. Tio, eu quero aproveitar a citação até o final. Eu quero mostrar para o meu corretor que a citação que eu utilizei não é acaso, não é acidente, não apareceu aí.
Eu vou usá-la até o final. Eu gosto dessa ideia também. Eu gosto dessa ideia também. Vocês vão ver que lá no final o tio vai resgatar aqui a Constituição Federal de 88. Lá no final da redação eu vou resgatar. Posso até fazer um resgate do corpo do texto. Então o Bauman que aparece aqui vai justificar, olha, sociedade capitalista, um modelo econômico baseado na posse, em relações sociais. O Bauman chama de sociedade líquida, de relações fluidas, passageiras, efêmeras, que não se sustentam, que não têm raiz. Eu concordo. Bom, essa é a primeira justificativa, um modelo econômico que nos faz comprar, porque é mais importante parecer do que ser. Vocês sabem disso, né? Bom, agora eu vou falar da influência midiática. Não tem jeito. Vou falar da escola de Frankfurt, do Adorno Horkheim, dos teóricos da escola de Frankfurt. Para começar, uma percepção minha, uma concepção, até um valor mesmo da redação. Eu não costumo começar a redação, o meu parágrafo, com a citação. Eu prefiro fazer assim, Letícia. Primeiro eu resgato o corpo da introdução e só então é que durante o processo de construção do parágrafo é que eu uso a citação. Qual é a diferença em relação a esse texto que a gente acabou de ver, que eu estou fazendo aqui? Eu começo com a citação. Faz diferença? Estilo de texto, jeito de escrever. O corretor vai avaliar, quando ele bater o olho depois, ele vai ver que você fez a Constituição de 88, que você citou o Bauman e depois vai citar os teóricos da escola de Frankfurt. É isso que ele vai avaliar para a competência 2. Isso aí para a competência 2. Só os bons sabem da competência 2, né? Só os bons. Professor, o que é a competência 2? Então, destrinche para nós. Lembrança. A competência 2 exige que a gente seja capaz de estabelecer relação com outros ramos do conhecimento. Vou aqui e cito a sociologia do Bauman. Vou aqui e faço referência a um artigo, uma lei. Vou lá na frente e falo dos teóricos da escola de Frankfurt. Falo de economia. Opa, isso é intertexto. Pois é. Essa competência nós, tradicionalmente, de 2017 para cá, a gente não perdeu mais pontos na competência 2. O grupo da Casa da Redação vai sempre lá e, professor, citei um filme, citei um livro, citei uma série, citei um sociólogo, citei um filósofo, fiz uma comparação com outro país, fiz uma referência histórica. Já foi. A gente já ganhou esses 200 pontos da competência 2. Aqui vai aparecer desse jeito. O corretor vai bater o olho no primeiro argumento e vai achar o Bauman. No segundo argumento vai falar dos teóricos da escola de Frankfurt. Eu tenho uma teoria, a teoria deles lá, né, que acaba assumindo para mim também. Eu acho que nós criamos uma sociedade que não tem mais identidade. Os nossos gostos não são mais pessoais. Até esses dias eu estava brincando com a música Tela absurda, câmera absurda, tela absurda, câmera absurda. Eu vou comprar esse celular. Nem sei porquê, mas só a musiquinha já ficou. Tela absurda, câmera absurda, tela absurda. O meu filho falou, pai, esse celular é top. Vou comprar essa porra. Por causa da musiquinha. Fica na cabeça da gente, né? A gente vai comprar por quê? Qual é a diferença desse celular pro celular que eu tenho? Talvez pouquíssima coisa. Ou talvez muita coisa, mas eu não preciso de um celular assim. É que a gente passa a comprar porque todo mundo vai comprar, porque todo mundo quer. É essa coisa da reprodução, ou como eles dizem lá, como dizer, efeito de manada, né? Que eles pegam a expressão de um filósofo. É o Nietzsche que fala sobre efeito manada, né? É o desejo coletivo. A gente vai porque todo mundo vai. A gente compra porque todo mundo compra. Apareceu na televisão, então todo mundo passa a ser um gosto coletivo. E aí isso vai manipular. Por que eu quero comprar o Renault Duster? Que eu acho um carro lindo. Não é pelo carro em si. É porque é a Marina Rui Barbosa que faz a propaganda. Pronto, falei. Queria dizer isso, mas eu estava com um pouco de vergonha. E agora apareceu o outro lá que é bonito também. Que é aquele outro ator. O Bruno Gagliasso também. Gagliasso, eu não sei, chamo Gagliasso, porque quando ele era meu aluno, ele nem era assim, ele era só simpático, tinha os olhos claros, mas os seus são os mais bonitos, Duda. Os seus olhos são mais bonitos que o do Bruno Gagliasso. Só que ele era burro, esse Bruno. Falei, Bruno, não, professor, eu quero ser ator. Que porra de ator, rapaz? Vai trabalhar na estiva. Falei pra ele trabalhar carregando as coisas lá no caixa. Aí ele foi ser ator. Mas agora é Bruno Gagliasso e Marina, né? Marina Rui Barbosa. Como é que você não quer comprar o carro, gente? O carro nem é tão grande coisa assim, mas putz, agora eu quero comprar esse carro.
E é um pouco disso, né? A gente vive nessa cultura de que a gente é levado pela vontade dos outros, pela vontade coletiva. E eu comecei assim, ó. O consumismo também se sustenta no poder da mídia, ratificando os estudos da Escola de Frankfurt, a qual centrou as pesquisas na capacidade de manipulação da propaganda, da TV e da internet. Para Adorno e Horkheim, parênteses, os maiores expoentes dessa linha de estudo, as pessoas passam a consumir por efeito manada, ou efeito de manada, levadas às compras pelo que lhes é oferecido em forma de encantamento, do artista famoso ou da sedução da imagem. Assim, perde-se a autonomia, a liberdade e cria-se uma sociedade que copia, sem identidade ou valores subjetivos. Sem restrições e impedimentos, essa influência terá como consequência uma legião de endividados, com celular de última geração na mão, mas sem referências ou identidades. Eu acho isso, sinceramente. Eu acho. Nós perdemos a identidade. Nós compramos porque todo mundo compra. Nós não compramos porque é nossa vontade. Um dos motivos desse consumismo desenfreado e da obsolescência programada é esse, né? Por que os caras lançam o iPhone 11, 12, 17, 140? Por quê? Porque o outro tá obsoleto, mas porra, lançaram 6 meses antes, 8 meses antes. Por que a gente quer comprar? Porque quem é top, tá lá no outro patamar, tem que ter. Pouco importa. Pouco importa se é útil ou não. Esse conceito de obsolescência está baseado exatamente nisso. A gente compra de novo, que é para manter o nosso padrão, e a gente fica sem cara, a gente não tem identidade. A gente gosta da música que não é nossa. A gente compra música que não é nossa. A gente compra roupa que não é nossa. Eu nunca vou esquecer, gente, da Viúva Porcina. Que virou uma referência aquele... Não é tiara, como é que chama isso? É tipo... Não é tiara, não. Era tipo uma fita que ela usava aqui. O Brasil todo usou aquilo da Viúva Porcina, cara. Mas, puxa vida, não tinha nada a ver com a gente, só que usou na televisão e a gente passou a copiar. Aí você perde a identidade. A música que a gente ouve não é a música que a gente gosta, é a que forçaram a gente a gostar. Como é que chama? Aculturação, imposição cultural, limitação cultural. E isso é muito comum. Para nós é muito comum, ainda mais que nós não formamos opinião, né? Nós reproduzimos opinião, nós reproduzimos ponto de vista. Eu gosto muito dessa ideia deles, que eles falam que é efeito de manada, né? Vai todo mundo. Se um vai todo mundo junto. É assim, consumismo é assim. Ah, crianças, o tio começou com a escola de Frankfurt, bem aqui. Vocês viram o tio fazendo travessão toda hora, parênteses? É uma sugestão, sim, é uma sugestão. Podia citar do Adorno aí e avançar. O Adorno e o Horkheim são dois dos maiores expoentes da escola de Frankfurt. E dá pra gente usar um monte de coisa deles. Tem mistério? Vocês aprenderam isso na aula de sociologia, não foi? Pois é. Qual é a diferença de alguns candidatos que fazem nota alta? E aquela informação da aula de história, eu vi o professor Daniel falando esses dias bem aqui, se porra, dava pra usar isso aqui na redação. Eu vi o professor Levi falando esse porra, dava pra usar na redação. Tragam pra cá a sociologia, a filosofia, a história, a literatura. Ah, vocês vão ficar muito na frente dos seus concorrentes. Experimentem isso. Tá aqui o Adorno e o Horkheim, a escola de Frankfurt. Ó, para Adorno e Horkheim, parênteses, a vírgula se mantém aqui, tá? Seria bem aqui se não tivesse o parênteses e a vírgula se mantém do mesmo jeito. Travessão é a mesma coisa. Fiz travessão, antes de fazer ponto, alguns fazem travessão. Não é não, tá, gente? Você só vai fazer o travessão se você continuar o período. Aí você faz vírgula, então continua normalmente. Mas se fizer ponto, não tem outra travessão. A pontuação se fecha aqui com um ponto. Perde-se a autonomia, perde-se a liberdade. A gente cria uma geração, uma sociedade, uma legião de gente que só copia, que não tem identidade, de gente que não tem referência. Vocês são assim também, eu sou. Vocês são assim. Consumimos, às vezes, sem necessidade. Tá errado? Tá nada, tá é bacana, mas eu não posso dizer isso. Mas, porra, é muito bacana comprar as coisas, né? Quando você vai comprar... Aí você chega com aquela monte você vai pro shopping, chega um monte de sacola, aí você vai abrir. Aquilo é um prazer danado, ou não? É porque a gente tem que ser politicamente correto aqui, mas consumir é bom pra pôr. O problema não é o consumismo, é o dinheiro que a gente não tem. Porque se a gente tivesse dinheiro, a gente ia comprar um monte de coisa. Eu quero comprar uma Ferrari. Vou comprar, tenho dinheiro, vou comprar. Basta de fazer 2 vezes no cartão que eu vou comprar essa Ferrari. É, doida. Problema. 2 vezes no cartão.
Não, minha filha, porque eu vou dar metade à vista, as duas vezes. Uma Ferrari é o quê? 1.200.000? Aí eu dou 600 mil e parcelo duas vezes de 300 mil. Mas tem chance de ter Ferrari aqui em Santarém? Não, né? Não. Aqui a Ferrari assim, muito já era. Tem Ferrari? Não. Era Ferrari, mas não é mais não. Agora é só o ferro. Ó. Foi horrível essa. Foi horrível. Desculpa. Desculpa, gente. Foi horrível essa. Muito perdão, muito perdão. Foi mal, foi mal. Foi horrível. Bom, aí eu vou fazer, então. Mas todas as nossas propostas de redação, grosso modo, tem um pouco dessa hipocrisia, né? Até virou moda aquela coisa. Ah, hipocrisia. É isso. É isso. Quem de nós não quer ter um celular de última geração? Eu quero. Eu quero, eu quero. Ou se não, professor, não quero porque a gente vai degradar o meio ambiente. Que porra de meio ambiente, irmão? Tô preocupado com o meio ambiente, eu quero comprar os... Ah, porque o pessoal... Que conversa, meu irmão. Não tô nem aí com o meio ambiente. A gente pega, recolhe a garrafa PET e bota ali no negócio do CR. Pronto, já foi. Desculpa, foi horrível. De novo, gente, perdão. Vou até colocar aqui a hipocrisia. Então lá vai. Lá vai, vamos combater isso então. Tá. Isso é um bom sinal, Juninho. Se eu tropeço no fio, é um bom sinal. Vou direto, tá? Eu acho fácil. Vocês têm a mesma impressão que eu? Você tem a mesma impressão que eu? Por fazer redação não é fácil. Depende do tema. Quando a gente porque tem pessoas que, tipo, sei lá, eu sou péssima em colocar o Estado nas coisas. Ano passado, assim, eu passei um tema sobre corrupção. Eu acho que eu demorei 2 semanas para entregar esse texto, porque eu não tinha ideia nenhuma. Mas agora, se for falar sobre consumismo, eu consegui fazer... Você gosta mais de temas sobre comportamento, né? É tanto que eu tava gostando desse tema passado. Ana, e uma outra coisa importante. O que você diz reflete muito sobre a tendência dos alunos a produzirem texto a partir daquilo que gostam. Né? Vocês dizem para mim, volta e meia, se professor, a gente não gosta de fazer sobre tema político, sobre tema relacionado ao contexto político, contexto socioeconômico, vocês não gostam muito. Vocês gostam mais de tema sobre comportamento. Então, se o tema da redação é sobre obesidade, puxa vida, eu recebo um monte de texto. Se é sobre suicídio, eu recebo um monte de texto. Depressão, eu recebo um monte de texto. Mas se eu disser, escrevo texto sobre aspectos da cidadania e o engajamento social e a importância... do que você está falando, professor? Do que você está falando? Não sabe mais. O tema sobre felicidade. Que tema de felicidade? Não, mas nesse caso, minha filha, o seu problema já não é o problema, já não é o tema da redação, é o tarja preta que você não está tomando. Não tem nada a ver. Vocês já viram falar? Eu vou fazer uma coisa racista aqui, mas eu quero que você fique só entre nós, tá? Você já viram? Eu vou falar uma coisa racista, mas fica só entre nós. Tem uns racistas que dizem assim, preto, quando pega com uma coisa, é um negócio sério. E é mesmo. Eu sou obrigado a... Eu tô com uma vontade de fazer travessão, gente, que vocês não imaginam. Eu tenho que ensinar para os meus meninos como é que faz travessão. Como é que faz travessão? Porque eu tô vendo na redação de nota 1000 muitos travessões. E aí tá saindo, assim... No começo aqui era forçado. Lá na frente já tá saindo na urina, assim, tá saindo fácil. Eu disse assim, ó, o Ministério da Educação pode construir uma política de combate ao consumismo com a implantação da disciplina de educação financeira nas séries iniciais, valorizar as relações coletivas, fazer atividades que incentivem a cooperação e a amizade, a fim de evitar a cultura da aparência e do egoísmo, travessão, raízes do consumo desenfreado. Eu gosto do travessão porque ele nos permite fazer uma reflexão, fazer uma análise, vamos dizer, ampliar a análise. É como se eu não precisasse disso aqui. Podia fazer ponto, né? Podia fazer ponto. Mas olha como é legal. A aparência e o egoísmo são as raízes do consumismo desenfreado. É como se você fizesse uma reflexão do que você acabou de dizer. Eu gosto. Mas sei dos riscos que eu corro quando eu quero ensinar isso a vocês. Porque mal empregado cria um problema de entendimento. Se você não usar direitinho, você cria um problema de interpretação. E aí a gente perde ponto de... Pelo amor de Deus. Esconjuro pé de pato. Mangalou 3 vezes. Isso não pode acontecer. A gente não pode perder pontos de coerência. A Letícia sabe disso. Aquela moça que está sentada lá atrás, ela não quer que ninguém veja. Eu gosto dela.
O nome dela é Letícia. Eu tô apostando que ela vai passar em medicina, uma das que vai passar em medicina. E a gente vai tomar muita cerveja. Ela já disse, tio, o senhor vai lá pra casa. Eu vou. Que horas começa, Letícia? Mais 8 horas. 5h30 eu já tô lá. Eu coloco a cerveja pra gelar, pode deixar. Vai ter lá em Óbidos? Vai, Camila? Não vai ter, não? Vem que tá, tá com medinha. Vai ter, Ludmilla, se você passar? Vai ter muita festa? Vai? Vai varar a madrugada? Vai. Porque eu vou ficar lá até de manhã. Professor, 5 da manhã, professor, o senhor não vai pra sua casa? Lembra, Ana, que você falou que não consegue responsabilizar o Estado? O tio vai fazer isso então, tá? Primeiro, o Ministério da Educação vai construir uma política de combate ao consumismo, implantando uma disciplina de educação financeira nas séries iniciais, valorizando as relações coletivas, propondo atividades que incentivem a cooperação e a amizade. Agora eu vou falar do Ministério da Economia, para combater essa referência midiática aqui. Pronto. De novo com travessão. Eu fiz de novo travessão. Eu fiz de novo travessão. Vou uma merda. Então, olha só, gente. Tem gente que coloca concomitantemente. Mas parece paciente, um grandão, concomitante. A gente vai até errar se escrever a palavra concomitantemente. Não, melhor ao mesmo tempo. O Ministério da Economia deve criar uma campanha de conscientização com peças publicitárias, cartilha distribuída nas lojas, advertências virtuais, para desconstruir a força da mídia, evitar a manipulação dos gostos e permitir que a informação e o conhecimento construam um país mais responsável e educado, como impõe a Carta Magna, que é o começo do meu texto. O que vocês acham? Digam aí pro tio. O que vocês acham?
Fiz a redação do jeitinho que estava lá outra. Parágrafo de introdução menor. Olha lá, muita conclusão, gente. Muita conclusão. O que vocês acham? Eu acho bacana, mas eu não faria, não. Não? Uai. Eu acho muito arriscado esse negócio de conclusão muito pequena. Introdução muito pequena? Eu acho que eu não ia conseguir me expressar direito. Você viu lá, Ana, que se viu na redação que a gente viu agora, nas redações? Alguns optam por fazer essa conclusão menor porque fazem o argumento maior ou porque querem dar muita intervenção na conclusão. Em outras palavras, seria assim, Ana, deixa eu explicar. Acontece que o parágrafo de introdução nos obriga a algumas situações. O parágrafo de introdução, eu tenho que manifestar o discurso dissertativo argumentativo, ou seja, Camila, eu tenho que dar opinião. Letícia, eu tenho que dar opinião. Paulo, eu tenho que dar minha opinião. Manuel, se eu der a minha opinião, se eu falar do tema e se eu sugerir argumento, tá de boa. Quantas linhas? Na grande maioria das vezes a gente faz 5, 6, 7. Agora, vamos lá, Camila. Eu consegui, tio, fazer em 4. E daí? Como aconteceu nessa redação que você viu tirar 1000. O cara fez a introdução em 4 linhas. E aí tirou 1000. Porque ele citou a Constituição Federal, depois ele faz menção ao tema da redação, como está aqui, consumismo, e no final ele diz quais são os 2 problemas que ele vai discutir. Aí ele mantém a coerência com os conectores, cita outros textos para fazer analogia, e no final diz assim, olha, o ministério desse resolve uma parte, o ministério daquele resolve outra parte. Acabou, 1000. Não erra a gramática, 1000. A Ana tem razão. Por isso que vocês vão sempre ver do seu professor aqui parágrafos de introdução diferentes. Muito raramente, professor, o senhor fez um parágrafo de introdução igualzinho que o senhor fez da aula passada. Muito raramente. Eu tenho outras estratégias de argumentação, eu tenho outro vocabulário, eu tenho outra visão sobre o tema. Se mudar de um dia para o outro, se me der o mesmo tema amanhã, eu vou escrever um parágrafo diferente. Mas eu quero fazer o paralelo, Leri. Olha esse parágrafo de introdução, dê uma olhadinha aqui, meninos. A Constituição Federal, o tema da redação e os 2 problemas. Primeira solução, o consumismo, combate ao consumismo com a implantação de disciplina para combater esse egoísmo. Vem aqui, a cultura da aparência e do egoísmo, primeira parte. A segunda parte vai combater a força e o poder da mídia, que eu tinha dito lá no começo. Essa coerência eu quero que vocês mantenham. Como vocês vão fazer a introdução, como dizem os americanos, fuck you, ou seja, dane-se, pouco importa como você vai fazer. Tem que fazer um parágrafo de introdução que mantenha a chamada expectativa da banca. Eu vou apagar essa parte aqui e vou fazer um parágrafo de introdução maior, contextualizando, mas no final das contas vai ficar do mesmo jeito. As obrigações que eu vou fazer no parágrafo maior vão estar aqui. Isso vale para alguns alunos que sentiu, eu tenho uma dificuldade para começar o texto. Essa aqui é uma forma bem conservadora de fazer, porque todos os temas... Vamos dar uma olhadinha desde a prova de 1998, que foi o primeiro Enem. Eu lembro que eu tinha uns 5 anos, eu acho, 5 ou 6 anos. Eu era bem moleque. 1998, tá, Leilene? Eu tinha uns 5, 6 anos. Aí eu lembro da prova, muito de longe assim eu lembro da prova. E lá, na primeira prova, já tem uma lei lá. A segunda, a terceira, ano passado, a redação fala sobre um direito inalienável na Constituição Federal de que é direito ao lazer. Pô, então qualquer tema, eu posso começar com uma lei? Pode. Pode, qualquer tema. Inclusive a lei que está colocada no texto de apoio. Muita gente está fazendo assim, faz 1000. Qual é a vantagem? Eu levo 45 minutos, tio, para fazer a minha redação. E dá para fazer uma prova legal de linguagem humanas. Eu levo pouco tempo para fazer a redação. Só os muito bons é que sabem fazer isso. Eu e os meus meninos da sexta tarde, que são conhecidos como os tops. Preciso de um outro tema. Preciso de um outro tema para cá. Porra. Pega aqui o apagador aqui do lado. Pega, professor. Gente, eu tenho um tema legal. Vou escrever sobre abuso policial. O que vocês acham? Eu acho que ele foi vítima de algum tipo de violência policial, né? Uma hora dessa eu conto o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que a gente
Eu vou contar agora. Quando chegou, a gente vinha num rodízio de pizza, né? Aí todo animado, meia-noite, perto do Maracanã, perto da Mangueira, aí os caras pararam. Para aí! Porra, a polícia, deu uns 30. Todo mundo com fuzil aqui. Aí eu desci do carro, fui o primeiro a descer do carro, né? Meu compadre tava dirigindo. Eu não fiz nada, já chorando. Aí o Caio dizia, papai, para de chorar, isso é lerdo. Pare com isso. Não, meu filho. Na minha cabeça tinha manchete. Professor de Santarém visita Rio de Janeiro e morre num tiroteio. Eu já via manchete aqui no Jornal Tabajara, primeira edição. É horrível, gente. Todo mundo com fuzil. E aí o pretinho, né? Eles vão logo em cima do pretinho. Cadê o negócio do documento? Olha, tava ali que não passava um coco, meu irmão. Morrendo de medo, morrendo de medo. Os caras são... hein? É muito feio a abordagem da polícia lá no Rio. Pode descer, desce aí. Só que eu tava armado, só que eu tinha deixado a arma em casa porque eu tinha assaltado de tarde. E... Assista, filhos da mãe. Professor, Oi. esse ano está tendo muitos casos de racismo policial. Pois é. Pode ser. Pode ser o tema do Enem desse ano, né? Mas você estava de julho para cá, já tiveram 4 casos. 2 mortes e um cara que O João Pedro, o menino que foi morto lá no Rio de Janeiro, foi morto porque é negro, né? Mais visibilidade porque acontece nos Estados Unidos. E porque o pessoal da NBA também tá ajudando. Eu tava conversando com o LeBron James, ele falou, Home, não posso conversar com o LeBron James. Valeu, obrigado. Ele falou, Home, é o seguinte, aqui lá nos Estados Unidos, eles estão na bolha, lá na Disney. Falei, LeBron, como é que tá o pessoal? Ele disse, o pessoal aqui tá meio doido aqui, né? Ele toda hora dizia, vidas negras importam. Eu disse, LeBron, para com isso, para cá com o negócio da tua fuleiragem aí. Ele falou, não, é o seguinte, o LeBron é meu parceiro. A mãe dele ainda é prima da mamãe de segundo grau. Então vamos lá. O tema da redação, olha, até falhou o pincel, isso é bom sinal. O tema da redação é sobre abuso policial. Bom, a gente começa escrevendo errado, que é pra já cria um impacto, né? Porra, abuso com Z. Aí o cara diz, aí é sacanagem mesmo, né? Vamos lá, o tema da redação é sobre abuso policial. Se eu fosse fazer o texto para fugir desse modelo de 4 linhas, Ana, mais a sua cara, mais a sua cara. cita filme ou série. Não, eu ia citar um exemplo. Latim. Latim não. Olá, você gosta de latim, né? Dá pra falar o Sacrifães ou só os 7 amigos. Vou citar um filme. Vou citar um filme. Ana, o meu sonho é um parágrafo de introdução mais ou menos nesses moldes. Então, eu começo com um filme. Na ficção brasileira Cidade de Deus, a violência policial é mostrada de forma cruel e bárbara. Contudo, a vida vai muito além da arte e os casos de abuso policial já se transformaram em um grave problema social e cultural. O problema está lastreado em 2 coisas: na falta de preparação da tropa e também no racismo institucionalizado que matou Amarildo, Marielle e João Pedro. Vocês já ouviram falar no caso do Amarildo, né? Nunca ouviram falar do Amarildo? Aquele ajudante de pedreiro que sumiu atrás de uma UPA e os policiais foram para revistá-lo e ele sumiu, nunca mais apareceu. Mataram o Amarildo, nunca mais apareceu. A Marielle foi morta por policiais ou ex-policiais. E o João Pedro, vocês lembram que os policiais entraram atirando no barraco e mataram a criança? Todos negros. Todos negros. Lembram do músico lá que recebeu 80 tiros do cara do exército? Vocês lembram aquela história? 80 tiros. Camila, 80 tiros pro cara, o carro parado, 80 tiros. Aí a mulher sai gritando de lá, o que é? Quem que tá morto lá? Um músico negro. Por que não matam os brancos? Eu vi um dado desse no site aí que, ano passado, 80% das pessoas que foram mortas por policiais eram negras.
Esse número é impressionante. Impressionante. Já viu qual é o número, onde é que o desemprego atinge com mais força? Quem é que atinge com mais força? Mulheres. E mulheres negras. Eu tenho um número espantoso para você. De 100 pessoas que morreram vítimas de violência em Alagoas em 2018, de 100 pessoas, 98 eram negros. Achei que até comentei aqui na sala. Assim, eu achei que era um número fictício. Fui atrás. Era exatamente esse número. De 100 pessoas mortas de forma violenta, 98 eram negros em Alagoas em 2018. Se não é possível, se isso não é racismo, eu não sei o que é. Aí eu falo do filme Cidade de Deus, que vocês sabem como é o filme lá, mostra uma violência policial absurda. Os caras chegam atirando, chegam matando. É um negócio bem sério. A vida vai muito além da arte. Os caras estão, vocês viram aqui, batendo na cara da mulher? Aqui em Macapá. Vocês viram aqui em Macapá recentemente? Deram um tapa na cara da mulher, tiraram o celular dela e deram o tapa aí. Para mim, o primeiro motivo é que a tropa é mal preparada. Muita gente está ali no desespero. Os policiais também são vítimas. Eles também são vítimas. Eles não estão preparados para aquela situação. Eles não são preparados psicologicamente para aquela situação. Eles não são treinados para isso. Recebem pouco, muitas vezes. E eles estão no limite. Aí vai lá, apareceu. Esse é um ponto. A falta de preparação da tropa. E eu acho que esse racismo, aí eu vou citar os números, né? A violência policial atinge só, ou a grande maioria, são os negros. Tá lá nos Estados Unidos, estamos falando dos Estados Unidos, gente, país de primeiro mundo, a maior potência do mundo, eu não consigo respirar. A mãe do George Floyd, ela é cunhada de uma prima nossa que mora lá no Lago Grande. George Floyd. O Lewis Hamilton ainda é primo de um colega nosso que é lá do Quilombo, lá do... Ei, professor, dá pra usar em Brooklyn Nine-Nine. Oh, really? Tem um episódio porque tem um cara, o Terry, que ele é policial. O chefe da polícia é gay, né? É. Eles já assistiram Brooklyn Nine-Nine? É muito engraçado, cara, é muito engraçado, eu gosto muito. Ele é policial. Desculpa. Aí de noite ele sai pra procurar um pano, sei lá, um negócio assim da filha dele, um brinquedo da filha dele que ela deixou cair na rua. Aí vem outro policial branco e aborda ele. Caramba. Mas vai levar. Tem um episódio de coisa, né? O menino tava entrando na casa dele, tipo, ele tava sem chave, entrou pela janela, levou um tiro. Grey's Anatomy? Uma criança de 10 anos. Não faltam exemplos de violência policial. Não, mas a violência policial, ela é por falta de preparo. No Brasil é por falta de preparo. Não dá para fazer um bom texto com isso. Ei, meninos, digam lá. E olha o que o tio fez. Começa com filme. Lá fica muito mais simples. Aqui eu tenho que alongar um pouco mais, ganho uma linha e meia aqui, olha. Se vocês forem reparar o tamanho, esse aqui é um pouquinho maior. Uma linha a mais. Ainda assim, eu raramente ultrapasso 6 linhas. Raramente. Mas vocês vão ver, o tio tá aí, ó. Muito além dos casos de abuso policial. Tá aí o tema da redação, abuso policial. O tema da redação, consumismo tá lá. E depois as duas problemáticas marcadas. Aí, para cada um dos parágrafos de argumentação, eu vou começar com a priori, para falar sobre a falta de preparação da tropa, falta de qualificação dos profissionais, os concursos públicos não são seletivos, não há uma investigação muito aprofundada sobre os antecedentes desses policiais, não há acompanhamento psicológico desses policiais, porque a gente precisa de acompanhamento psicológico. Eles precisam, o policial não é vítima também. O cara não quer matar sempre, né? Esse rapaz que está aí filmando, ele é policial. Mas ele é preparado, gente. Ele não vai sair atirando na gente. Juninho, tu respeita a gente, Juninho. Como é que chama? Policial? Penal. Policial penal. Ele é policial penal. O que isso quer dizer? Eu não tenho a menor ideia, mas que é bonito é. Sou policial penal, grande vantagem. Sim, você ia falar, desculpa. Pois é, não tem regras que sirvam muito pra cima dos policiais. Tipo, a lei tá pra todos, mas há sempre muita exceção pra cima dos policiais. Não tem os limites. Você lembra quantos morreram no massacre do Carandiru? 100 e tantos, 111 presos, 120 presos, sei lá. Até hoje, a maioria dos policiais não foi condenada por causa disso. Poderia, ótimo exemplo. É como se a gente fosse uma exceção do sistema em relação às leis.
Como é que eles chamam? Como é que chama, Juninho, quando o policial mata, não é... Tem um nome, o policial mata, mas ele tem uma justificativa lá. É também legítima defesa, mas tem um outro nome. Eu não lembro o nome. Como é que eles chamam quando o policial ele mata no exercício da função? Tem um nome lá. Eu sei que acaba... Como é? Não, Paulo, esse é homicídio culposo, eu sei falar, Paulo. Pô, se for pra dar um exemplo, homicídio culposo, eu sei que é homicídio culposo. Pô, Paulo, se for pra você, é Flamengo, você não fique calado. Fique calado que... Paulinho, não é homicídio culposo. Tem um nome específico pra isso. E eles passam a justificar as ações por causa disso. Aí o cara tem uma arma na mão, olha o poder que o cara tem. E tem uma arma na mão e tem um distintivo. Você sabe quem você está falando? Para aí, malandro. Para aí, dá tapa na cara do outro. Tu é doido. Aí se for pretinho, aí vai apanhar mesmo. Você vai apanhar assim, não. Você não adianta. Cala tua boca, negão. Cala a boca. Eu tenho muita vontade de fazer isso com os brancos também. Tenho muita vontade. Um dia você... O que foi que tu fala? Cala tua boca, rapaz. Tu é maluca? Hein? Não, filho. Vai, cala... Shut up. Eu vou falar em inglês, que vai ficar mais chique. Vocês olhando pra cá, não tem impressão de que é fácil mesmo fazer redação? Né, Ana? Tem mistério? Nem tem, Camila? Tem, Branca? Tem não, né? Tem, Lud? Tem, Duda? Tem não. Manel? São Paulo, tem alguma dificuldade aqui? Tem nada. Fazer redação é fácil. A gente começa com letra maiúscula e termina com ponto. No meio a gente coloca as ideias. É um pouco assim. O grande desafio que vocês têm é montar o parágrafo de introdução. Para mim, fazer redação tem a ver muito com essa capacidade de montar parágrafo de introdução que permita argumento. Lógico, eu não preciso dizer, vocês estão dizendo para mim, Camila, vocês vieram. Tio, a gente podia usar Grey's Anatomy, a gente podia dizer Brooklyn Nine-Nine, a gente podia... Tem um monte de coisa pra gente estar como repertório. Como é que vocês dizem que não tem repertório? Esse tema eu não só consigo falar legal. Consegue sim. Se você fizer a seleção daquilo que de fato é importante, consegue montar bom texto. Hã? Tá. É isso. É lá fora. A Camila já está distribuindo o tema de hoje. Eu acho muito bacana esse tema. Por que no Brasil a gente depreda e vandaliza bens públicos? Por quê? Falta de instrução. Por falta de instrução, por falta de senso do coletivo, né? Tem muito isso. Não é meu, não é de ninguém. Sabe, por uma questão cultural. A gente não entende que os bens coletivos pertencem a todo mundo. As escolas públicas são depredadas, as praças públicas são depredadas. Mas por que? Se é meu, por que eu vou quebrar? Né, Ludmila? Por que eu vou quebrar? O bem é meu. Mas nós não temos essa noção. Quem é que pode nos ensinar sobre isso? Diga aí um país que pode nos ensinar sobre isso. Japão. No Japão, o conceito do que é público é muito forte, Letícia. Lá, os alunos limpam a escola. Lá, as pessoas juntam o próprio lixo. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas juntam o próprio lixo. Na Copa do Mundo, você lembra, né? Eles chegaram, sujaram lá o espaço, só saíram do estádio depois que limparam o próprio lixo. É doido, esse é outro nível de civilidade. É outro nível de civilidade. Já aponta no outro patamar. Não é para nós. A gente é incapaz de limpar a rua à frente da nossa casa. O nosso cachorro sai, a gente vai passear lá perto de casa e assim, vamos passear com o cachorro e vamos fazendo cocô e vai ficando cocô por lá. Olha, um cocôzinho, que bacana. Pouco importa se esse cocô vai fazer mal para os outros ou não. Tá, Juninho?